Santos Americanos. Seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelos vamos começar esse episódio falando do último jogo do América contra o Internacional. Assistiu ou conseguiu assistir ao jogo, Marcão? Fala, César, torcedor do América Futebol Clube, assisti o primeiro tempo. Segundo tempo, eu vou dizer, eu tenho que falar de saúde mental, foi um dos piores jogos do América, pelo menos o primeiro tempo, talvez tenha sido o pior primeiro tempo do América, Campeonato Brasileiro como um todo. Se superou, muito ruim, César, muito ruim, os mesmos erros de sempre, as peças que normalmente são os diferenciais, Benítez, Martinez e Mastriani, abaixo dos jogos, os de sempre mal, e o professor Pardal. Temos um professor Pardal vindo da Argentina agora, aqui para colocar o Daniel Borges na lateral esquerda. Eu não sei o que ele esperava fazer ou produzir com o Daniel Borges na esquerda. Então, o único que se salvou, pelo menos do primeiro tempo que eu vi, foi o Rodriguinho. E é aquilo, com as deficiências dele, pelo fato de não exercer, não ser um lateral de ofício, né? E não ter a cobertura nem deles. Você sabe de quem eu tô falando, que não faz a cobertura. E aí sobrecarrega a zaga do América. Que, aliás, nós vamos falar dos zagueiros do América, mas a história se repete, César. Então, assim, o primeiro tempo de dar calo nos olhos, se o Inter apertasse, fazia uns 3, 4, mas entrou naquele jogo treino, né? E jogo treino ruim, né? Aí você que assistiu o jogo todo, você pode me dizer. Mas é só para fazer um adendo que eu até gostaria de ter assistido o segundo tempo, porque, pelo que me falaram, o América evoluiu, César. Você achou que evoluiu? Jogou muito melhor do que o primeiro tempo? Ou foi mais ou menos? Marcão, o segundo tempo do América tinha que ser melhor que o primeiro, porque o primeiro foi muito ruim, né? Durante boa parte da transmissão ao primeiro tempo, os comentaristas do Premier comentavam que era só o Inter apertar um pouco e fazer 2, 3, quantos gols quisessem. Só que o time do Internacional também é muito ruim. Se você verificar a posição deles na tabela, vai ver também que eles estão ali na parte de baixo. Não vou falar que está disputando para não cair, mas Libertadores sem chance nenhuma. O time é fraco. Perdeu para o Curitiba. É um time fraco. Mas eu fiquei sem assistir alguns jogos do América, por motivos particulares, e é impressionante como o time do América não evolui. Ele não evolui e às vezes não evolui dentro do próprio jogo. E nesse segundo tempo o América melhorou um pouquinho, porque o Inter jogou muito mal. O Bustos, que a gente fica torcendo pro Bustos, porque a gente vê que o cara fica nervoso na beira do campo, ele tenta orientar, ele explica, ele vira pro banco, reclama, tenta apontar a melhor jogada, mas assim, ele também não ajuda, né? O famoso assim, Bustos, me ajuda a te ajudar. Colocar Daniel Borges de lateral esquerdo é dureza. Colocar Alê de novo ao lado do Juninho é dureza. Manter o Mãe Dama, chamo de Mãe Dama porque ele é uma mãe, é uma dama, não faz mal a ninguém o Mãe Dama. Na zaga é dureza. O Jori, gente, a gente tá torcendo pelo Jori faz tempo, é dureza. Não tem outro goleiro. Mas, então, assim, são tantos erros, são tantas substituições meio malucas, não sei se é desespero, se é despreparo, o que é, mas o Bustos não ajuda na escalação, os jogadores não ajudam dentro de campo, e justamente o Marlon, que não havia entrado no primeiro tempo, que era o lateral esquerdo de ofício, foi que empatar o jogo, fez um golaço, que é uma coisa que o América faz pouco, que é chutar de fora da área, e recentemente em 2 jogos nós tivemos um golaço do Mastriani contra o Atlético Paranaense, de um chute fora da área, de novo agora o Marlon, porque o América realmente fez uma partida ruim, não digo que foi a pior das partidas desse campeonato, porque tem partidas fortes aí que o América jogou pessimamente, mas como você disse, Benítez, Mastriani e Martinez, nenhum dos 3 fez uma partida próxima do que já jogaram. O empate, como na chamada, foi comemorado por alguns jogadores. Teve o absurdo de quando o juiz deu 7 minutos de acréscimo ao final do jogo, partida empatada de 1-1, o Bustos reclamou que tinha dado 7 minutos de acréscimo, como se o empate para o América fosse um resultado fantástico, como se o empate resolvesse alguma coisa na vida do América. Nem empatar com o Curitiba na pontuação, a América consegue chegar. Então reclamar de 7 minutos a mais de jogo, porque assim, o time tá tão ruim que empate é comemorado, que empate, depois de derrotas seguidas aí, virou bom resultado. Na verdade, eu acho que tanto o técnico quanto os jogadores, e principalmente a torcida, tá doido para esse campeonato acabar, tá doido para esse ano acabar. Ninguém aguenta mais o América, ninguém aguenta ver mais os mesmos caras, o mesmo futebol medíocre, as mesmas, não vou falar a mesma escalação, porque cada dia é um time diferente, mas assim, se pudesse varrer esse 2023 da vida do América, seria ótimo, porque quem viu o América ano passado e viu o América esse ano, é um desgosto tão grande, que assim,
já vi muito torcedor comentando assim, a gente não prioriza mais o América esse ano, porque não dá vontade de assistir. Você sabe que vai assistir uma partida horrorosa, que o time não vai ganhar, e já a gente fica na expectativa, se empata, de levar o gol de desempate, se sai na frente de levar a virada. Então, perdeu a graça, Marcão. Inclusive fazer o Santos americano está difícil, porque prender a audiência para comentar sobre os mesmos erros e sobre os mesmos resultados, sobre Juninho ali no meio de campo, sobre a zaga falhando, fica cansativo, né? Então, como você bem disse, eu tô doido para acabar esse campeonato. Já caiu, fica livre, dispensa todo mundo, resolve, né? Dispensa técnico, já começa agora, né? Você vai olhar banco de reserva do América e aí entra Casares, uma preguiça. Aí quando eu vejo nas mídias o pessoal falando que a gestão do América está pensando em prorrogar o contrato do Casares, porque ele tem demonstrado um bom comportamento fora do campo. Peraí. Agora mudou. Se o cara tiver bom comportamento, ele fica. Trouxeram uma opção de bandido aí, né? Cheio de... Enfim. E não renderam. Agora o cara tá com bom comportamento, mas dentro de campo é uma preguiça. É tiriça, né? É tiriça. Então aí você olha pro banco do América, Wellington Paulista, Casares, Kaiser... É sofrível. Aí, ao mesmo tempo, você vê o Breno, que caiu, obviamente, de rendimento na medida que recebe uma proposta e não é negociado. Na expectativa de ser melhor aproveitado, ele não é aproveitado. É aquilo. Se você nega uma proposta milionária, mas isso valoriza o jogador e coloca ele para jogar como titular, beleza. Agora, você nega a proposta e coloca o cara de vez em quando, aí não tem como motivar ninguém, não, gente. Não tem. O cara é jovem. E o Júlio, né? Aí, né, toda vez que você vê, a gente vai comentando sobre os zagueiros hoje, quem deve ficar. Pô, irmão, o Júlio deve ter feito alguma coisa dentro do grupo. Mas é aquilo, tudo tem que passar pelo crivo do senhor Juninho e do senhor Alê, né? O pessoal fala muito de questão de lideranças do América, ou lideranças negativas, né? Porque, cara, o que a gente vai falar também um pouquinho pra frente de eleição, esses caras têm alguma coisa, tem algum contrato com um técnico, que fala assim, ó, você vai assumir o time, mas Juninho e Alê, eles têm que continuar. Não pode ser substituído. E o Juninho consegue nem ser suspenso. E quando ele consegue ser suspenso, quando ele fala uma besteira, entra com recurso, sei lá o que é, e joga. Putz, grila. Eu não sei como é que a gente vai ficar livre desse cara, não, César. Impossível. Impossível ficar. Não marca, não desarma, erra passe, corre errado, não toma cartão amarelo. É rir pra não chorar, César. É rir pra não chorar. Infelizmente, sofrível, César. E desculpa, e o Jori é aquilo, né? O cara nada de anormal. Ainda mais quando não tem sequência de jogos. Saída de gol, sai socando, embicando, fazendo qualquer coisa. Não fica com medo de encostar no seu companheiro de trabalho, o Maidana, o Ricardo Silva, o Avelar também, que o Avelar agora parou de pular. O Avelar não acerta nada. Meu Deus, César. Mas o Juninho não leva cartão amarelo porque ele não faz falta, assim como o Alê, né? Na partida contra o Inter, teve bolas que o atacante, o jogador do Inter, passando do lado do sujeito, passando a linha do meio de campo, incapaz de dar uma esticada de perna para tentar cortar, fazer falta, o que for. É impressionante como é que uns caras desses jogam futebol, precisando ganhar, num ano horrível, ficou na reserva não sei quantos jogos, e o cara volta jogando como se tivesse nada acontecido, como se tivesse tudo normal. É impressionante, viu, Marcão? Mas sobre o Breno entrou no finalzinho do jogo e realmente ele entrou até mal, viu? Mas as substituições do Bustos também não ajudaram, né? Porque ele tirou o Benítez, colocou o Casares, que virou uma substituição padrão, que a gente já sabia que em algum momento o Casares seria o reserva imediato do Benítez. O Benítez passou a jogar ao lado do Mastriani, como eu havia imaginado algum tempo atrás, que a partir do momento que mudou a formação tática para 3 zagueiros, 5 no meio e 2 atacantes, que a parte ofensiva seria Mastriani e Benítez. E aí depois ele tentou corrigir, né? Tirou o Daniel Pós, colocou o Felipe Azevedo, depois ele tirou o Rodriguinho, colocou o Marlon. Olha a confusão que o Bustos fez, vai mudando jogador de lado, jogador de posição, colocou o Matheus Henrique. Quer dizer, o Bustos também, coitado, tá perdido e, segundo aí o levantamento aí da imprensa, já tem campanha pior do que do Mancini, e você vê como é que, assim como o Marquinhos Santos estragou o time do América no início do ano passado, aí chegou
chegou o Mancini, deu uma corrigida. Esse ano o Mancini estragou o time do América e o Bustos conseguiu piorar. Ou tá tão ruim quanto... É impressionante. Você não acredita que esse time que tá jogando, que é praticamente o mesmo time do ano passado, já que os reforços, entre aspas, não jogam, esse time não consegue jogar metade do futebol que ele jogava no ano passado. É impressionante. É uma tristeza sem fim. Mas como não adianta muito a gente ficar reclamando ou ficar comentando os jogos do América, porque os resultados são esses, são derrotas, atrás de derrotas, de vez em quando um empate comemorado. Essa semana foi realizada a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho de Ética e Disciplina e do Conselho Fiscal do Clube América Futebol Clube para o triênio de 2024 a 2026. Incrivelmente, no site do América existe um campo, né, que chama Notícias, onde são publicadas as informações, as convocações para esse tipo de evento e outros tipos de notícias, jogos das Espartanas, do Coelhinho, do Sub não sei o que e tudo mais. E a eleição aconteceu no dia 31 de outubro e o América simplesmente não noticiou quem foram os eleitos. Um clube que se diz tão transparente, que tem uma aba no site chamada Transparência, ele não informa quem são as pessoas, os torcedores que se tornaram membros dos conselhos do América. E até atendendo aqui uma sugestão do nosso ouvinte Wilton Correia, ele pediu que se fosse possível a gente ouvir a oposição para a renovação e limpeza desse grupo que está na América. Segundo ele, que nunca produziu resultados positivos em mais de 3 décadas na indigestão do nosso querido clube. Ele sugeriu que a gente entrevistasse essa oposição e que de alguma forma soubesse o que eles pensam a respeito do departamento de futebol e o elenco do América próximo ano. O problema, Milton, é que o América não tem oposição. E quando surge alguém tentando fazer algum tipo de oposição, ou pelo menos ser contraponto da turma que está lá, eles simplesmente impugnam a candidatura dessas pessoas. Então nós não sabemos, oficialmente não sabemos quem foram eleitos, não sabemos quem são os membros de nenhum desses conselhos, e vamos ver se um dia desses aí o América oficialmente se manifesta a respeito, Marcão. E o que nós ficamos sabendo é o que a grande maioria de ouvintes da produção independente de conteúdo do América ouviu do Jairo Viana, né, no Decadentes. E eu confesso, me deu náuseas. Não pelo Jairo, obviamente que não, ânsia de vômito. Porque o que ele disse foi... Não que eu me surpreendesse com o que ele disse, mas me deu ainda mais tristeza do que eu já estou em relação ao time, sabe? Curioso, porque eu já participei do Bora Falar de Inter, que é um podcast dos torcedores do Internacional. Eles até me convidaram para participar, não pude participar dessa vez, mas eu assisti o pós do jogo deles, e eles, assim, falando, obviamente, da partida, que o América é uma pedra no caminho do Inter e tudo mais, e aí eles falaram assim, deu vontade de gravar, você tem que publicar aqui, assim, mas o Internacional tem que ter agora uma oposição no conselho, tá na hora de escolher um novo presidente no Inter, uma mentalidade diferente. Essa turma que tá aí há anos não tem proposta de mudança. O marketing do Inter é péssimo. O sócio torcedor do Inter, que é um dos maiores em termos de captação de torcedores, é péssimo. Eu falei, gente, ele tá falando de qual clube? Tá falando da América? Não, era do Inter. Então você vê, César, que é meio que cultural, que pessoas que pensam diferente, até o time aqui do Barro Preto, eu recebi um WhatsApp e vi no Twitter, a oposição lá deles que tá vindo é o Gilvan de Pinho Tavares. Depois vocês pesquisam quem que é esse cara. Então, clubes que estão mudando de mentalidade onde está tendo renovação de cabeças pensantes, né? É o caso do Fortaleza, que a gente já falou várias vezes aqui. O próprio Flamengo, em que pese algumas pessoas serem prepotentes e dar depoimentos ridículos na mídia, aí depois o Flamengo perde o cara. E tem que tomar cuidado. A torcida do Flamengo cerca o cara no shopping center lá, é mais ou menos parecido com o Corinthians, né? Cuidado. E aqui, César, a gente não tem perspectiva, não existe um choque de gestão, e isso reflete em tudo que acontece na América. Tudo. Então a gente tá analisando o elenco da América, então nós temos um choque de mudança de elenco. É hora de Juninho, Alê, Cavicchioli. Tô falando de 3
que sempre foram citados como lideranças, as lideranças, positivas ou negativas. Os caras estão há anos, tá na hora de tchau. Quando eu fiquei sabendo de quem 3 pessoas do Conselho Administrativo, né, porque posso até me equivocar, 2 vagas têm que ser renovadas, mas os 3 se mantêm, uma figura lá do deputado, eu falei, meu Deus. Então, César, enquanto não houver, e eu acredito que não vai acontecer, o acesso, porque o acesso a gente já falou de estatuto, que foi aquela revolta toda, então querendo mais uma vez dificultar o acesso, cara, tinha que ser tipo onda verde, eu já falei isso várias vezes, onda verde, 3 vezes, com 3 anos como adimplente, ou 5 anos adimplentes, com direito a voto, com direito à participação. Vai ficar essa turminha aí. As mesmas pessoas ou pessoas com a mesma mentalidade das anteriores, porque fazem parte do curral ali. Cara, eu fico... É triste, César, para não falar outra coisa. Eu já falei quando eu fiquei ouvindo o Jairo falando que é um cara que é um dos grandes torcedores, que sempre quis se envolver com a política, e quando ele entra na política e vê o que acontece, ele chegar e falar assim, pessoal, antes eu estimulava até as pessoas participarem da vida política do clube, agora repensar é muito triste, César. É muito triste. Então, enquanto não houver um choque de gestão, choque de lideranças, eu tenho que citar todo mundo que eu acompanho de produção de conteúdo, Felipe Minto falando que a torcida do América não vai. Pô, a gente tá muito passivo, não tô falando pra quebrar a série, não é nada disso, gente. A gente é contra a violência, totalmente contra a violência. Mas a gente tem que se manifestar de alguma forma. Essa insatisfação a gente vê nas mídias sociais, mas sinceramente, eu não sei o que fazer. A gente tem a voz aqui, um público que a gente valoriza muito e cada vez mais a gente vê um número de inscritos que interage com a gente, mas a gente se sente meio impotente, né? E é o que você disse no início da sua fala. Quando você começa a dar preferência a outras opções de entretenimento, outros esportes e deixando o América para o segundo plano, isso é mais perigoso ainda. Então, talvez tenha sido os piores anos, e olha que o América já teve anos horrorosos, né? Mas esse ano se superou em vários quesitos, César. E não só o Jairo Viana comentou esse desânimo, né, que ele passou a sentir, ele participando do Conselho do América, né, como o próprio André, né, que participou desse último episódio Decadentes, também falando que, como ele, outros, pelo menos 25, se não me engano, foi o número que ele citou, outros americanos saíram do Conselho do América por ver essa panelinha que está lá. E eu faço uma analogia, Marcão, com um condomínio. Às vezes tem um condomínio com vários moradores, desde o início desse condomínio, e eles acham que o condomínio está ótimo. Tem um síndico que fica lá, manda cortar grama, paga as contas direitinho, chama a atenção do porteiro e tal. E aí vem um novo morador, vem cheio de ideias novas. Ele quer colocar uma cerca elétrica no lugar do muro de caco de vidro, ele quer trocar a quadra de bocha por uma quadra de peteca, quer construir um salão de festas, quer trocar o portão de correr da garagem por um portão automático e tal. Aí ficam os outros condôminos que assim, não vamos fazer essa mudança não, porque senão vai vir gente pra cá que vai querer morar aqui no prédio, vai começar a fazer barulho, o imposto vai aumentar, nós vamos pagar mais IPTU, vai ter assalto, vai ter barulho de criança, deixa do jeito que tá, porque não vem ninguém pra cá. O América tá assim. Arrumaram um síndico, que é o Salum mais o Alencar, o 2 síndicos, vão se revezando aí. Quem tá no conselho não quer assumir nada, porque é muito prático ser conselheiro e não fazer nada, só votar naquele que quer ficar na frente. Não faz nenhuma grande movimentação no clube. Vivem de ilusão, vivem de medo de que entre outras pessoas no conselho. E o América esquece que durante muito tempo nós tivemos uma geração aí, eu pelo menos, né, durante muitos anos o América foi dirigido pelo Afonsinho, que é o dirigente que os americanos precisam bater palma para ele, porque na hora que ninguém queria pegar o América, ele foi o cara que segurou a barra lá. E era uma época difícil. Mas aí quando a situação melhorou um pouquinho, entrou o Salum veio sendo aquela renovação. Estou falando isso há 30 anos atrás, tá, gente? Aquela renovação, veio o apoio do Excel econômico, veio a ideia de sortear a vaga de emprego no Mineirão, veio contratação de alguns jogadores aí, como Pintado, como Boiadeiro, né? O Salum, na época, foi a renovação. Só que agora a América está precisando de um novo Salum.
O América está precisando de uma nova renovação, está precisando de uma nova geração, de novas cabeças. O América não pode ficar como ficou na época do Afonsinho. Na época do Afonsinho não tinha dinheiro, agora o América tem dinheiro, tem estádio, tem centro de treinamento, o América tem patrocínio, o América está bem estruturado. Está na hora de trocar, gente. Agora, infelizmente, a gente vai ficar falando isso aqui todo episódio, porque quem está lá não quer mudança. Quem está lá acha que assim tá bom, que assim nós vamos em algum lugar. E acharam que a gente estava em algum lugar no momento que o América ficou 2 anos na Série A. Aí acharam, nosso modelo tá certo. Não, nosso modelo tá errado. O América pegou 2 anos, deu sorte, teve competência, não vamos negar que teve competência, mas deu sorte também, que foi o ano em que vários ex-campeões brasileiros caíram para a Série B e a Série A ficou mais enfraquecida. Foi um momento. Não quer dizer que esse momento vai acontecer todo ano. E outros clubes como o Avaí ficaram mais de 2 anos na Série A, o Figueirense, o Vitória, Atlético Goianiense, Chapecoense, tem muito time aí que também não é um nível muito alto, ficaram vários anos na Série A. Então começaram a achar que o América disputou Série A 2 anos, 3 anos, já é outro nível. Acharam que o América disputou a Libertadores, agora já somos de outro nível. E a queda foi clara pelas campanhas que nós fizemos desde o início do ano, pelas contratações que foram realizadas. Está na hora de troca, mas infelizmente tudo que a gente está falando aqui não tem repercussão nenhuma, porque as pessoas que podem mudar isso não fazem absolutamente nada. Eles querem isso, querem que o América seja a terceira força, querem que o América seja um time de torcida pequena, querem que o América não ganhe títulos, porque eles não querem que entre pessoas no clube. É o condomínio de velhos moradores, de ideias velhas, atrasados e que não querem que haja uma renovação dentro de campo, na torcida e na gestão, Marcão. E eu me pergunto, e aí vocês podem até me ajudar nesse debate nos comentários, qual que é o receio que essa turma tem de entrar torcedores? E detalhe, galera, assim, não tem também muita gente querendo entrar também, não, porque é o que o César falou, muitas vezes o cara fala assim, não vou entrar, não vou ter voz ativa, vou demorar tantos anos para ter o direito a voto, então, mas qual o receio de uma entrada de pessoas de mentalidade criativa, diferente? Eu não entendo qual que é o receio, eu não entendo, sinceramente, eu fico pensando assim, será que o cara acha que vai ter uma revolução, assim, porque eles falam assim muito de torcedores do clubes rivais aqui de BH entrar no conselho e de alguma forma interferir em negociações futuras. É um negócio meio maluco, assim, coisa meio de terapia, né? De um caso até psiquiátrico, eu diria. Então eu não entendo o medo ou qual seria o interesse dessa turma. Eu não entendo qual que é o medo, qual que é o receio de que pessoas com mentalidade diferente, e aí não estou nem falando de jovens, não. Pode ser jovem, como pode ser gente da nossa idade aí, César, que já até não... Mas que tem uma mentalidade diferente, que tem uma vivência de outras áreas. Eu tava lendo um livro que chama Mindset da Inovação, que o autor faz analogias muito de grandes empresas multinacionais com startups. E o medo que as grandes empresas tinham das startups ocupar o espaço delas. E muitas vezes procurava os profissionais das startups para trabalharem nas grandes empresas, só que o sistema das grandes empresas era tão enraizado, tão antiquado, entre aspas, que os caras não conseguiam implementar as ideias deles. A mentalidade era muito... Antiquada é uma palavra forte, mas ela era resistente a novas ideias criativas. Então, isso foi complicado de acontecer. E, ao mesmo tempo, ele mostra como startups de mercados ou de áreas diferentes, elas podem adaptar e aprender com a experiência do outro. E aqui não, no América não. No América não, tem que ser a mesma turma, é a liderança do baixo clero. Cara, eu tô muito pessimista. E aí tem gente que na mídia fala aí, os Hamas, vocês são os Hamas e nós somos Zen. Não, se você não é Zen, você pensa pequeno, é diferente. Desculpa, você pensa pequeno. Então, todos os torcedores, independentes se forem produtores de conteúdo, contestarem essa gestão, o clube, e querer algo maior é considerado um Hamas, César. Olha que beleza. Durma-se com um barulho desse. E já que nós estamos só falando de coisa boa, Marcos, vamos falar da zagueirada americana. Na continuidade da nossa análise. Que delícia. Que é muito simples, viu, Marcão? Nós já falamos que dos 4 goleiros, a gente
podia mandar os 4 embora. Dos laterais, a gente deu até um voto de confiança pro Marlon, talvez pro Nicolas, na minha opinião. Agora, a zagueirada, Avelar, Éder, Maidana, Ricardo Silva, Wanderson, Júlio e Burgos, a gente pode simplesmente, na minha opinião, mandar todo mundo embora. Para mim ficaria, pelo esforço, Ricardo Silva e o Júlio, que para mim já deveria ser a zaga titular até o final da Série A, porque me parece que o Avelar e o Maidana, os contratos vencem agora no final do ano, o Burgos também, né? E para que investir nesses outros jogadores que, em momento algum do ano, fizeram boas partidas, inclusive o Éder, que foi o zagueiro titular do ano passado. Como você disse, a gente precisa dar um choque no elenco também, trocar essa turma toda, né? Nós trouxemos 2 zagueiros do Atlético Goianiense em pouco período, sendo que os 2 tinham sido dispensados para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense foi rebaixado, né? Trouxe o Wanderson, que estava sem clube, o Burgos estava sem clube. Então, dessa turma de 7 zagueiros, com boa vontade, Ricardo Silva e Júlio. E, na sua opinião, quem deveria ficar? Porque é claro que a gente não o que a gente fala aqui não é ouvido, né? A não ser pelos nossos ouvintes. Mas dessa turma aqui, quem você acha que deveria se manter ou deveria ficar para 2024? Você falou bem, porque como torcedor nunca é ouvido ou a opinião nunca é respeitada, então o que a gente vai falar aqui não vai respingar, nem respingar lá, né? Não vai servir de parâmetro. Assina embaixo, porque Ricardo Silva tem sido... sempre foi um cara esforçado, né? Um cara raçudo, vibrante e compensa todos esses fatores, a limitação técnica que tem, vamos dizer assim. E Série B é mais transpiração que técnica, né, César? Então, Ricardo Silva eu manteria, assim como o Júlio, que não me lembro de partidas que o Júlio, talvez teve um jogo na Sul-Americana que ele não foi bem. Acho que foi contra o Defensa e Justiça, mas o Júlio, numa daquelas partidas, ele não foi bem, uma ou duas. Nunca mais foi utilizado. Então, Ricardo Silva e Júlio, pra mim. Burgos não deveria nem ter vindo. Wanderson, outro que desapareceu, foi colocado numa cilada, em algumas ciladas por Mancini, mas é grosso, é ruim. Aí você pode até pensar assim, pô, Marcos, você falou que a Série B é transpiração, mas o Wanderson, coitadinho, nem isso, tá? E aí você coloca Maidana e Avelar. Como o Avelar caiu de produção? Nossa Senhora! A gente ficava assim, eu prefiro o Avelar como zagueiro, como lateral esquerdo, porque ele não consegue voltar, né? Não tem aquele pique. Agora, nem como zagueiro, ele não consegue... O forte dele era o cabeceio, ele não consegue nem evitar os cruzamentos adversários. O Avelar, pra mim, meu amigo, não tem como ficar com você, não. E o Maidana é outro, viu, César? Porque depois daquele jogo que ele foi expulso contra o Vasco, né? E naquele jogo especificamente, ele tava muito bem. Gente do céu, péssimo dos péssimos dos péssimos. Então a gente fica... Foi o que eu disse no episódio anterior. Se a gente for fazer uma limpa do elenco, não vai sobrar quase ninguém, viu? Não vai sobrar quase ninguém. E a gente não vai ter dinheiro. Então, desse grupo aí de 6, é Ricardo, Silva e Júlio. E os outros 4, tchau, tchau. É o que eu te falei, renovação. A vida é feita de ciclo. E o Éder, esqueci do Éder, que quando ele foi contratado, ele fez um primeiro ano muito bom. Mas esse ano de 2023, péssimo também. Eu só tô falando a palavra péssimo porque não tem outro adjetivo, outra palavra para melhor citar o Éder. Aí você pode falar, pô, tem anos que a gente não é tão produtivo, não vai tão bem. Pô, mas essa galera toda, hein? Coincidência, um ano péssimo. Os 4 goleiros, 2 laterais, 5 zagueiros. Pô, então, de quem que é a culpa? É a conjunção dos planetas que fez com que esses caras... Ou se não, tem alguma coisa muito grave lá dentro. Não sei se é preparação física, se no caso dos goleiros é a preparação de goleiros, alguma... Por isso que eu falo que tem que ter um choque geral, César. É fazer o balanço no final do ano. Agora, se forem as mesmas pessoas que forem fazer a análise, aí, meu amigo. Então ficaria só com Júlio e Ricardo Silva. Somente. Essa semana eu li no antigo Twitter, né? Alguém comentando que o América tem um ataque de Série A, porque o ataque do América, se não me engano, está entre os 10 primeiros. Mastriani foi escolhido na seleção da Copa Sul-Americana. Tem um meio de campo de Série B e uma defesa de Série C. E realmente, a gente comentando aí quem deveria ficar na zaga, laterais, goleiros, vocês veem que são pouquíssimos, né? Agora, como o ano que vem é Série B, pode até ser que algum desses aí se sobressaia na Série B. Mas o problema é que quando o cara sobressai na Série B, ele continua numa eventual Série A de 2025. Então é preferível cortar o mal pela raiz
começar tudo do zero, e nesse ponto eu acho que o Bustos não é o cara indicado para fazer essa remodelação do elenco do América, porque ele está conhecendo o futebol brasileiro agora. Quando ele esteve no Santos, ele ficou muito pouco tempo. O Bustos vai indicar quem? Se é que algum técnico do América indica alguém, se é que alguém da análise de desempenho, que eu acho que não existe mais, indica alguém, né? Porque tem gente aí que assiste Série B, conhece todos os jogos, de todos os times e sabe demais. Quem indica e quem aprova são os dois líderes do elenco. Líderes pra eles lá, né? Eles que definem quem é o técnico que vai vir. Tem jogador que liga e ele fala assim, não pode vir que o ambiente aqui é sadio. Você sabe de quem que eu tô falando. Por isso que eu falo que tem que ter um choque. Tem que ter um choque, porque se Juninho, Alê e até mesmo o Cavicchioli continuarem, esses caras é que definem quem entra, quem sai, quem comanda. Então, galera, tchau. Juninho, foi o que eu falei. Gratidão pelo que já foi feito. Se tivemos participações importantes, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, agora, muito obrigado. Tchau. Alê, o homem do terno. Um abraço, tchau. O contrato é até 2025, sei lá, acho que é 2025. Empresta, esse cara dá um jeito. Tem que ficar distante daqui. Fica distante. Essas pessoas contaminam o grupo. Lideranças negativas. E o Cavicchioli, idem. Então, mas precisa ter esses caras que são os porta-vozes, os olheiros da gestão. Sei lá, cara. Eu sei que tá tudo errado, César. E para confirmar que tá tudo errado, Marcão, essa semana na nossa enquete nós perguntamos se o torcedor, se o fiel ouvinte dos Santos Americanos é a favor ou não da venda de mandos de campo em jogos da América. 76% respondeu que não, 12% respondeu que sim e 12% respondeu que tanto faz, já que a Série A deste ano já era. Isso mostra que a direção do clube, a gestão do clube está em direção totalmente oposta, o que não é novidade, do que pensa o torcedor americano. Inclusive, César, eu recebi um e-mail do Onda Verde falando que no dia 3 de novembro vence meu último dia como Onda Verde, eu sou jovem, e que era para renovar, clicar lá no linkzinho. Lógico que eu não vou renovar. E assim como eu não vou renovar, e agora vendo, eu sempre falei de cliente, né? Relação cliente, e agora a relação é cliente mesmo. Porque eu poderia ter saído antes, mas eu não saí porque eu era torcedor e queria, de alguma forma, mesmo com a contribuição financeira que não era tão gigantesca, mas eu acredito que estava ajudando de alguma forma o clube. Agora eu estou pensando como cliente. Não vou renovar, e outros torcedores falaram da mesma forma, que não vão renovar, porque se me tratassem pelo menos como respeito como torcedor, aí eu poderia renovar. Agora, nem como torcedor eu fui respeitado, e como cliente menos ainda. Um abraço. Perderam um Onda Verde. Quem sabe um dia eu volto. E Marcão, lembrando, essa semana na resenha do Coelho, com a participação do Felipe Minto e do Adolfo Parenzi, que sempre comenta aqui no nosso canal, eles reproduziram uma entrevista que o Euler e o Salum deram no início do ano, quando venderam o mando de campo contra os azuis aqui para Brasília, e eles falaram que era só aquele caso, que era para permitir que o América disputasse todos os jogos em Belo Horizonte que tivesse mando de campo na Série A. Então, para vocês verem como é que a promessa desses caras, ou a palavra deles, está valendo pouco. Em determinado momento aí, o Salum disse que não ia vender os mandos de campo contra o rival de preto e branco e nem contra o Flamengo. Teve gente que bateu palma nas redes sociais para ele. Passaram alguns dias, foi confirmada a venda de campo. Agora estão falando que não vão negociar Mastriani, Martínez e Benítez. Tem gente aí falando, que ótimo, aguardem. Então não confie nessa turma que, né? Tem gente que confia, eu fico impressionado como é que tem gente que ainda acredita nessas coisas. É impressionante. E outra coisa, no mesmo site do América, na aba Notícias, não existe nenhuma informação de que o jogo contra o Código de Barras vai ser em Uberlândia. Não sei, não sou Onda Verde, porque eu estou em Brasília, mas não tenho nenhuma informação. Quer dizer, essa é a transparência, que notícia de outras coisas tem, mas agora, quando eles fazem essas jogadas, eles não noticiam. É impressionante. Quando o encontro com o grupo chinês, embaixador chinês e outras coisas que não mudam em nada a vida do América, tá lá. Agora, o mando de campo, o jogo mudou para Uberlândia, uma notícia. E outra, quando teve o jogo em Brasília, o América pagou os ônibus, passagem de ônibus,
de Belo Horizonte para Brasília. E de volta no mesmo dia. O cara chega de manhã, volta à noite. São quase 800 quilômetros, gente. Uberlândia, eu não sei quantos quilômetros são, não. Deve ter talvez uns 600, não sei. É muito chão para falar assim, não, o sócio WandaVerde vai ter direito ao ingresso. Ué, é o mínimo. É o mínimo. O cara paga sócio WandaVerde para quê? Então, é inadmissível toda essa decisão e essas coisas que fizeram com a torcida do América esse ano. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes do Santos Americanos que inscreveram no canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube e Spotify, como Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Antônio Assis, Diego Henrique, Edmilson Tinoco, Emerson Mascarenhas, Fernando Jesus, Flávio Azevedo, Cláudia Vilela, José Alves Aguiar, José Matheus Ventura, Lucas Lopes, Lucas Pousa, Lúcio Melo, Luiz Alberto, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Sérgio Souza, Tião Godinho, Wilton Correia. O nosso agradecimento também aos que contribuem para a manutenção do canal através da chave Pix Podcast santosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe o seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o Santos Americanos está disponível. Muito obrigado por nos acompanhar. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e até o próximo programa. Falou, pessoal. Energia positiva. Aquele abraço. Santos